Olá, meus amados irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima esteja em nossos corações. Eu me chamo missionário Daniel Silveira e estou aqui gravando mais um vídeo de evangelização e dessa vez eu vou falar sobre o assunto das imagens. Mas para falar sobre esse assunto eu quero mostrar a vocês um vídeo de um pastor protestante chamado Pastor Poroca. Esse pastor, infelizmente, ele não conhece de forma alguma a Bíblia Sagrada em questão de doutrina, porque o que ele fala é extremamente contra aquilo que está na Bíblia Sagrada. E eu vou mostrar aqui o porquê, certo? Esse pastor, ele fica colocando ódio na cabeça das pessoas contra as imagens da Igreja Católica, contra a Igreja Católica, tá bom? Então aqui, eu não estou exagerando, porque muitas pessoas podem pensar, irmão Daniel, você está exagerando. Eu não estou exagerando e quem conhece esse pastor sabe que eu não estou exagerando. Inclusive ele já teve aí muitos protestos querendo justiça, querendo até processar ele, porque se eu não me engano até ele foi processado também por ter feito esse tipo de, ter cometido esse erro de colocar ódio na cabeça das pessoas e ter essa intolerância religiosa que ele tem. Então eu peguei um vídeo, uma pessoa me enviou um vídeo para o meu Facebook dele falando algumas coisas contra a igreja, contra as imagens da igreja, contra o Papa, mas nesse vídeo aqui eu vou focar na questão das imagens. Então eu vou passar agora para vocês verem o vídeo desse pastor falando algumas coisas e logo em seguida eu estarei dando aqui a resposta. Então quando você assistir aí agora, preste bem atenção no que ele diz e a forma que ele se expressa. Não é uma forma completamente contrária àquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina, certo? Então, vamos agora ver o que esse pastor está falando. Veja com atenção. Dia 9, dia 10 de maio, eu faço 14 anos de evangélico. Sou o homem que falei com Deus de Israel, com o homem das mãos furadas. O Brasil todo vai um dia ver Jesus. Não estou mentindo, estou falando a verdade. Eu, como pastor presidente da Igreja Pentecostal Rios de Águas Vivas, Jesus de Nazaré, o maior do mundo. Eu, como pastor presidente, fundador desse ministério, eu estou falando, a Bíblia está dizendo, não é eu. A Bíblia diz assim, que a vinda do Papa não foi adorar a Deus, foi adorar demônio. Porque está escrito aqui em Coríntios 10 e 19, está escrito 10 e 19 de Coríntios, dizendo, o que vos digo, que o ídolo é alguma coisa, e que antes o gentio sacrifica, não a Deus, mas os demônios, e não quero que seja associado com os demônios. Quer dizer, o Papa recebeu logo uma imagem, e o Papa voltou também com os livros de imagem, e também com aquela Aparecida. A Aparecida nunca apareceu, isso é uma mentira. A Bíblia diz no livro de Êxodo, se você, Papa e padre e bispo, vocês que são sacerdotes, que eu sou sacerdote, sou pastor até dentro do inferno, eu sou pastor. Eu falo a verdade e não temo, porque a verdade é essa aqui. João 8 e 32. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu fui liberto para falar a verdade. Se eu estiver mentindo para você, eu vou ser condenado ao inferno. Então quer dizer que a vinda do Papa não foi adorar a Jesus, foi trazer uma multidão, chama os gentios que não conhecem a Deus, adorando os demônios. Então a vinda do Papa, meu irmão, foi trazer pestilência na terra e não bênção. Você sabe quantos textos tem na Bíblia Sagrada contra a imagem, que é demônio? Toda imagem é demônio. E o demônio mais perigoso é aquela Aparecida que o povo flutua ao demônio. Bom, então, meus amados irmãos, como vocês acabaram de escutar aí, de ver, de presenciar esses argumentos desse pastor, eu fiz aqui uma relação do que ele disse, né? Porque ele falou aí muita besteira mesmo. Aí eu fiz aqui uma pequena relação do que ele disse. Primeiro, ele disse que tem 14 anos de evangélico, né? Diz ele aí que nessa época que ele gravou o vídeo, lógico que eu não tenho ao certo aqui a data que ele gravou, mas ele disse que tinha 14 anos de evangélico, né? Então assim, como é que pode uma pessoa ser evangélica? Porque evangélico é aquele que crê nos evangelhos, né? Como é que pode uma pessoa dessa ser evangélico se ele demonstra tanto ódio contra a fé católica, né? E ele mostra o ódio dele claramente contra Nossa Senhora de Aparecida, ele mostra claramente o ódio dele
contra as imagens sagradas. Então, 14 anos de evangelho e você não aprendeu a amar, você não aprendeu a respeitar. Então, os seus 14 anos de evangelho foi mesmo que nada, meu amigo. Só fez atrasar, por quê? Porque você, com 14 anos em que você lê a Bíblia, que você diz que lê a Bíblia, e você ainda não aprendeu a respeitar a fé do seu irmão, você não aprendeu nada sobre a palavra de Deus, porque se você tivesse aprendido, você não daria um discurso com tanto ódio como o que você fez. Eu não tenho aqui por objetivo de atacar a sua pessoa não, gravando esse vídeo não. Mas é um direito meu como católico. E sou ex-protestante, graças a Deus. Eu sou ex-protestante, digo aqui para você isso, porque eu também falava essas mesmas coisas que você está falando aí. E eu fui estudar a verdade, como você mesmo citou em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu me libertei desse discurso que você fez aí, desse ódio que você transmitiu. Conheço muitos protestantes que são pessoas maravilhosas com a minha pessoa, que são pessoas que me respeitam, eles se dão muito bem comigo, tenho amigos assim, tenho pessoas na minha família assim, certo? E eu jamais vou pegar aqui e vou dizer que o pastor dele é um demônio, que ele é o diabo. Não vou fazer isso. E não tenho aqui o objetivo de lhe atacar não, certo? Mas você falou que tem 14 anos de evangélico e parece que você nunca leu os evangelhos. Porque se você tivesse lido, você não estava com esse discurso de ódio contra as imagens sagradas. Então, vamos aqui para o segundo ponto que ele disse. Ele disse que é o homem que falou com Deus, né? Segundo esse pastor, gente, é porque não consta nesse vídeo, mas se você pesquisar no YouTube, esse pastor disse que foi arrebatado ao céu, chegou lá no céu, cantou ao vivo com Deus, ele teve um canto lá com Deus, e depois ele voltou à terra e tudo, essas coisas todas que ele diz, né? Então assim, se você foi e falou com Deus, você devia ter perguntado lá a Deus como é que se ama o próximo, né? Porque parece que você não aprendeu. Parece que essa sua experiência não lhe ensinou a nada. Eu não vou nem entrar em detalhes sobre essa experiência, né? Porque eu não acredito particularmente nisso aí, certo? Então vamos para o terceiro ponto que esse pastor falou, né? Pastor, não sei de quem você é pastor, porque pelo que você se expressa, eu acho que você não é pastor de Jesus Cristo, não. Você não é um pastor escolhido por Cristo, não, porque se fosse não falava isso. Tá bom? Ele falou que o Papa adora o demônio, né? Ele aí se colocando no lugar de Deus. Por que eu estou dizendo que ele está querendo se colocar no lugar de Deus? Ao falar que o Papa adora o demônio. Por que eu estou dizendo isso? Porque a adoração, gente, vocês têm que entender qual é o significado da palavra adoração, né? O que é adoração, né? Nós temos que entender que a adoração é um sentimento e não um gesto. Ou seja, se alguém está se ajoelhando, inclusive eu falei já, eu respondendo ao Silas Malafaia, a questão de se ajoelhar não significa adorar, certo? Porque adoração é um sentimento. Se adoração é um sentimento, somente Deus sabe identificar quando alguém está adorando a alguém ou a algo, né? Por quê? Porque é um sentimento e somente Deus vê o coração. Então você está julgando o Papa sem saber se ele adora ou não. Você fica dizendo que ele adora, mas você não pode saber disso, porque a adoração é um sentimento. Adorar é elevar algo acima de todas as coisas. Quando foi que um Papa disse que eleva o demônio acima de Deus? Me prove o que você está querendo dizer. Me prove. Engraçado que vocês falam tantas coisas e não provam nada, né? Vocês não provam nada. Se baseiam num fanatismo, num achismo e pronto. Você acha que é e acabou, se toma aquilo por verdade. Meu querido, aprenda uma coisa. Adoração é um sentimento. E só quem pode ver o verdadeiro sentimento de alguém é Deus. Porque a própria Bíblia Sagrada vai dizer em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, que somente Deus vê o coração. Certo? Então não fique julgando o Papa, jogando pedras no Papa não, tá bom? Outro detalhe que ele falou, que ele até citou, foi João 8,32, logo em seguida, ele falando que conheceu a verdade e tal, que se libertou, mas pelo que a gente viu aí no vídeo, ele não se libertou de coisa nenhuma, porque pelo visto, ele só faz odiar os católicos.
Então ele falou logo em seguida, que ele citou essa passagem do Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32, ele disse aí que segundo ele, toda imagem, ele fala com todas essas palavras, toda imagem é um demônio. Como é que uma pessoa fala um negócio desse? Pelo amor de Deus, quer dizer que se você tem uma imagem de algum familiar seu na sua casa, ali não é o seu familiar, é um demônio, né? Quer dizer que se você chegar na igreja e ver lá qualquer imagem, quer dizer que ali é um templo do diabo? Meu irmão, pelo amor de Deus, meu filho, pelo amor de Deus, não faça isso não. Não fale isso não, porque é de extrema ignorância o que você falou. Não é? Eu vou lhe provar. Eu quero aqui só deixar, antes de eu provar ele, que essa questão de imagens, né, de que nem toda, ele diz que toda imagem é o demônio. E não é dessa forma. Lógico que existem pessoas que fazem imagens de demônios. Isso aí existe. Mas dizer que toda imagem é o demônio, isso é errado, viu? Eu vou lhe provar por quê. Mas primeiro eu quero dar aqui a resposta a uma passagem bíblica que geralmente os protestantes utilizam para dizer para os católicos que ter imagem é proibido. E a passagem que eles usam é Êxodo capítulo 20, geralmente é essa, ou então o Salmo 115 e alguns outros textos bíblicos que tem, né? Eu mesmo, quando era protestante, citava essas passagens. E eles usam essa passagem de Êxodo 20, onde diz assim, versículo 3, começa pelo versículo 3, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas e nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. E daí vai falar. Então assim, eles pegam essa passagem e dizem que é proibido fazer imagem dos santos, né? E aqui nessa passagem não proíbe de forma nenhuma você ter imagem de santo na sua casa. Por quê? Porque o que proíbe nessa passagem é imagens de outros deuses. Nós católicos não acreditamos que a imagem de Maria é uma imagem de outro Deus. Nós não acreditamos nisso. Aqui é uma imagem de uma santa, de uma mulher santa, certo? Nós não acreditamos que aqui é um demônio, nós não acreditamos que aqui é outro Deus. Então, essas imagens não são proibidas. No Salmo 115 é a mesma forma. Não se proíbe imagens sagradas, ali não fala de imagens sagradas, fala de imagens de ídolos. E o que é uma imagem de um ídolo? É uma imagem que representa outro Deus. Aqui no texto bíblico significa isso, essas imagens de ídolo, certo? Então, essas imagens são imagens que representam outro Deus, certo? Aí é que é proibido. Mas como você disse, né, pastor Poroca, que todas as imagens é o demônio, eu quero que você abra na sua Bíblia, Êxodo capítulo 25, certo? Lá no versículo 18. Lá você vai encontrar um texto, e eu estou lendo aqui numa Bíblia protestante, João Ferreira de Almeida, certo? Lá você vai encontrar um texto, pastor, dizendo que Deus mandou fazer duas imagens de escultura em cima da Arca da Aliança. Segundo a sua interpretação, toda imagem é uma imagem do demônio. Então você quer dizer que aqui Deus mandou fazer dois demônios em cima da Arca da Aliança? É isso que você quer dizer? Porque já que toda imagem é um demônio, então Deus mandou fazer a imagem do demônio? Deus mandou fazer a imagem do demônio lá em Números capítulo 21, onde lá vai dizer sobre a serpente de bronze, ali por acaso era um demônio? Me responda, se no templo de Salomão, você pode ver lá em Ezequiel capítulo 41, do versículo 17 ao 19, vai dizer que o templo de Salomão era coberto de imagens tanto por dentro como por fora. E agora? O templo de Salomão então era cheio de imagens do demônio? Se você diz que toda imagem é o demônio, então você vai começar a dizer que Deus mandou fazer imagem de demônio. Para você ver como está errado o seu discurso, como o seu pronunciamento está completamente contra a Bíblia Sagrada. Uma coisa você tem que entender, que existem imagens proibidas e imagens que são aceitas.
As imagens proibidas são as imagens de falsas divindades, de falsos deuses, e não imagem dos santos. Eu lhe desafio a você me mostrar um texto dentro da Bíblia que diga: não façam imagens de santos. Lhe desafio e desafio qualquer protestante que esteja assistindo esse vídeo, certo? Outro detalhe que eu queria que você entendesse é que no Catecismo da Igreja Católica, aonde vai explicar a doutrina que a Igreja prega, toda ela também baseada na Bíblia Sagrada, na tradição e no Sagrado Magistério, mas o que tem no Catecismo não vai contra a Bíblia Sagrada, e eu posso provar isso. Você pode ver aí os vários vídeos que tenho gravado já. Então, no Catecismo da Igreja, só se ensina o católico a adorar unicamente a Deus. Nós só adoramos a Deus. Aos santos nós temos um respeito, uma veneração. Nós prestamos uma homenagem, não é? E lá em Romanos capítulo 2, versículo 10, diz: glória, honra e paz a todo aquele que faz o bem. Então, meus amados irmãos, aqui está a minha resposta ao pastor Poroca, né? Eu quero aqui dizer mais uma vez que eu não tenho o objetivo de atacar ele, mas eu quero aqui dar um alerta a você que está me assistindo. É por causa de discursos assim como desse pastor, que estão invadindo a Igreja Católica, fanáticos, invadindo a igreja da gente, para quebrar as imagens. Ou seja, os pastores protestantes, geralmente, se faz isso, coloca na cabeça do povo que as imagens que nós temos na igreja são imagens do diabo. Aí, o cidadão lá passando em frente à Igreja Católica, vê lá aquela imagem e se acha no direito de invadir e quebrar. Não é? É por isso que nós estamos presenciando aí muitas pessoas fazendo isso. Por que fazem isso? Porque esses falsos pastores ficam empurrando na cabeça do povo que as imagens é coisa do diabo, que essas imagens de escultura é tudo coisa do paganismo, coisa do Satanás. Não é? E a gente viu aqui na Bíblia Sagrada que Deus permite fazer imagens sagradas, inclusive Ele mesmo manda, né? No Novo Testamento, por exemplo, João capítulo 3, versículo 14, diz: assim como Moisés fez com a serpente no deserto, terá que ser feito com o Filho do Homem. E como foi que Moisés fez com a serpente no deserto, pastor Poroca? Ele fez a imagem de uma serpente de bronze. Assim como Moisés fez com a serpente, nós temos que fazer com Jesus. Está aqui, ó. Fazemos a imagem. Imagem não para serem adoradas, certo? E sim para serem veneradas. Então, não é proibido. Eu já fui protestante, fui diácono na Assembleia de Deus, certo? E lá, meu povo, tinha essa estratégia. Na reunião com os pastores, que eu já presenciei muitas vezes, lá se ensinava assim: olha, vocês têm que dizer para o povo que ter imagem é coisa do diabo. Então nós temos que empurrar na cabeça desse povo que ter imagem é coisa de Satanás. E aí, lá se fazia o culto da quebra de maldições, né? Quebra de maldições, entre aspas, né? E eles, nesses cultos de quebra de maldição, inclusive eu fui um que já fiz isso, já quebrei imagens de Maria Santíssima, apauladas, pisei em cima, toquei fogo, fiz tudo isso porque o protestantismo colocou isso no meu coração, infelizmente, que foi um período horrível da minha fé, mas graças a Deus estou de volta na Igreja Católica, hoje muito feliz, defendendo a verdade. Então, nesses cultos de quebra de maldição, os pastores diziam: olha, aquele que trouxer uma imagem e vamos quebrar aquela imagem, vai ganhar uma bênção de Deus. Veja só que discurso odioso, não é? Eu já presenciei isso no protestantismo, né? Aquelas pessoas vinham trazendo, e o mais interessante é que a maioria das imagens que essas pessoas traziam para serem quebradas e para tocar fogo, eram imagens de Nossa Senhora. O diabo odeia Maria Santíssima, porque ele não conseguiu fazer ela cair. Entendeu? É por isso que existe esse ódio. Né? A gente pode ver lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, falando, né, sobre esse ódio. Nós podemos ver Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Então nós temos muitas provas bíblicas para mostrar que esses pastores estão errados. Né? Nós somos perseguidos porque seguimos a verdade, vivemos a verdade. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 22, que a gente ia ser perseguido mesmo.
fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 11. Você pode ver em 1 João capítulo 3, versículo 13. Existem muitas provas bíblicas, certo? Para a gente fundamentar os nossos argumentos. Então, meus amados irmãos, aqui foi mais uma resposta, certo? Se o pastor Poroca quiser dar uma resposta para mim, fique à vontade. Não vou me sentir incomodado de dar o retorno novamente, não. Então, fica aqui o meu desafio, tanto para o pastor Poroca como para qualquer protestante. Eu duvido você mostrar no catecismo da igreja, a igreja ensinando o católico a adorar a imagem. Outra coisa, duvido você me mostrar um texto bíblico dizendo é proibido fazer imagens dos santos. Duvido você me mostrar, porque todos os textos bíblicos que proíbem as imagens de ídolos e não de santos. Aprenda isso, tá bom? Então que Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu quero dizer para você que ainda não curtiu a minha fanpage, você pode procurar aí no Facebook, Missionário Daniel Silveira Fonteles Linhares, certo? Eu coloquei o nome todo para facilitar de todo mundo achar. Então, meus amados irmãos, obrigado desde já a todos vocês que estão compartilhando, nos ajudando a evangelizar. Então fica aqui a minha resposta para esse pastor. Conto com a sua ajuda na divulgação. Que Deus abençoe a todos nós, a Virgem Maria rogue por cada um de nós e permaneça esse amor em nossos corações. Amém.